Site lunamotel.net. Você em primeiro lugar, número 104 FM. Tá na 104, tá na mais legal, 8 e 7. Simbora comigo aqui pelas suas YC 739, canal 282 em 104,3 Piuí FM Estéreo Minas. Você está na 104 FM, a sua rádio mais legal. 104 FM. No ar, resenha esportiva 104 FM. 104 FM. Muito bem, boa noite a você, mantendo energia positiva. Vamos começar mais um programa aí, resenha esportiva aí, sob o comando do meu amigo Irajá Felipe. Deixa eu chamar ele aqui. Alô, Irajá Felipe. Ô, Joselito, boa noite pra você, pra essa turma toda aí, segunda-feira. Segunda-feira, aniversário da cidade, Carinho. Depois de uma festa bacana, né? Opa. Foi essa Expo Piuí, né? 36ª Expo Piuí aí. Arrebentou, né, Ira? Opa, muito bacana, né? Muito bacana mesmo, a cidade recebendo aí muitas pessoas aí com aquele carinho que só o Piuí tem, né? Isso. Parabéns aí por essa cidade. Esse cara tá de parabéns quando ele resolveu fundar essa cidade exatamente aqui nesse lugar, né, José? Pois é, maravilha, né? Maravilha. E parece que foi do sábado aí, recorde de público, né? O povo compareceu em massa, né? Poxa, toda a turma... Todo mundo foi pro cabaré sábado, né? Isso. Bom, vou deixar no bom você... sentido, lógico, Isso, né? vou deixar você apresentar aí a moçada aí da bancada então, Irajá. Valeu, Joselito. Segunda-feira, começando o Resenha Esportiva, recebendo meu amigo aqui, o João Bala. Presente também o senhor Oswaldo Olho no Olho. Também por aqui o Geraldo Bica. E a gente vai falar muito aí de Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí dos times mineiros e muita coisa legal. João Bala, boa noite pra você. Jogo de sábado do Atlético aí contra o Corinthians. Essa derrota aí até que não foi muito sentida, não. Parece que os próprios jogadores reconheceram que o Atlético jogou bem, né, Bala? Boa noite. Boa noite, Irajá. Boa noite aos amigos da bancada, ao pessoal da técnica, aos ouvintes da 104, um abraço. Olha, Irajá, foi um baita jogo. É natural que jogar, eu disse na outra resenha aqui, que jogar com o Corinthians lá não é fácil. Principalmente que ele já está mordido com o Atlético, devido àquele jogo da Copa do Brasil. Mas a gente, como atleticano, a gente fica até satisfeito de ver uma derrota naquelas circunstâncias, porque perder não é bom. Mas o Atlético fez uma baita partida. E futebol é assim, às vezes num determinado momento, nem sempre às vezes que você joga tão bem, você, às vezes, determinantemente, tem a pretensão de sair com a vitória. Então foi acontecendo naquele jogo. O Corinthians achou um gol no primeiro tempo ali. O Atlético, um lance anterior, havia perdido uma chance clara com o Lucas Prato. Tanto é que o jogo foi tão interessante que o melhor do jogo, mesmo com a vitória corintiana, foi o goleiro do Corinthians, o Walter, que está substituindo o Cássio e fez uma baita partida. Pegou umas bolas ali realmente assim, quase que indefensáveis. No segundo tempo, para mim, foi o jogo de um time só. O Atlético realmente dominou o Corinthians, jogou como se estivesse em casa. E com outro detalhe, com pequeno número de torcedores, que houve um problema antes do jogo lá. Sempre há um acordo entre as diretorias, um determinado número de ingressos para o clube visitante. E numa dessas aí o Atlético acabou sendo prejudicado por umas circunstâncias lá, que acabou que não entrou todos os torcedores que estavam pretensos a entrar no estádio. Houve uma manifestação em frente ao Itaquerão lá, mas não resolveu nada. Mas enfim, não ia resolver o problema também, não, porque o Corinthians, a torcida realmente é um time de massa, a massa foi. E também você tem que enaltecer o Corinthians, apesar de jogar ali segurando o Atlético, recuado. Mas você tem que reconhecer que a defesa menos vazada tem 5 jogos que ele não sofre gol. E parece que aquele é esquema do Tite mesmo. É o esquema, né? do Tite. Ele então tá dando certo e ele vai tocando. Joga para aquele achar aquela bola ali, achou o gol e ficou na dele, soube se defender, segurou. E tem os méritos do Corinthians também. Mas isso não é nada que abale o Atlético, eu acho que isso aí faz parte. Pega o Figueirense agora na próxima semana aqui em casa. Eu acho que o campeonato realmente é assim mesmo, é equilibrado. Portanto, ontem assistimos Fluminense e Vasco, que era para tudo para dar Fluminense. O Vasco fez uma bela partida e até que me surpreendeu positivamente o time do Vasco. Então, quer dizer, futebol é assim. Eu acho que nem sempre vai vencer o melhor. Ô, Bala, obrigado.
Bica, boa noite pra você e seja bem-vindo ao programa. O Bala falou do Atlético aí, eu quero que você fale aí do Cruzeiro que ontem tropeçou em casa e foi vaiado, né? Boa noite. Boa noite, Lajá, boa noite aos companheiros de bancada, boa noite aos ouvintes da 104. O Cruzeiro, nós já estamos comentando já há várias rodadas que se o Cruzeiro ficar ali na posição intermediária do campeonato esse ano, está de bom tamanho. Porque, veja bem, nós já vamos para a 14ª rodada, se não me falha a memória, o Cruzeiro ainda não achou o seu time ideal, né? Então ele está muito mexido na defesa, mexido no meio de campo e principalmente no ataque. Então o que a gente está vendo no time do Cruzeiro é um amontoado de jogadores correndo para todo lado, né? Sem meio campo que para a bola, que pensa, que faz o toque, que dá uma bola em condições para o atacante fazer um gol, né? Então a torcida está, né, está de êxtase com o Marinho. Para mim o Marinho é um jogador mediano, é um jogador de Atlético Paraná, Curitiba, não é um jogador do Cruzeiro. Você veja, é o que mais finalizou ontem, né? As estatísticas estão provando, mas não acertou o gol, um chute dele. Ele chutou 4 ou 5 bolas para gol e não acertou um gol, hora nenhuma. Quer dizer, pelo contrário, no segundo tempo ele deixou de dar uma bola pro William, né? O William ia sair na cara do gol, poderia finalizar e fazer o gol. Não, ele cabeça baixa, veio cortando a defesa pelo meio, né? E bateu sem olhar pro goleiro, enfim. Então, se pegarmos o jogo de ontem, o Marcos Vinícius fez um gol bonito, mas ele arrancou do meio de campo com a bola, né? E foi adentrando a defesa adversária, né? Por quê? Porque realmente a defesa do Avaí, por quê? Porque não tinha uma opção de dar um passe, né? Então ele teve que arriscar uma jogada individual. O Arrascaeta ontem não entrou em campo, né? Não existiu o camisa 10 do Cruzeiro ontem. E eu não sei também por que o Marquinhos, né, que é um motorzinho do time, que ajuda atrás, arma, às vezes vem no meio de campo para ajudar, chega muito rápido ao ataque, ele está no banco. Então eu não estou entendendo o que o Vanderlei Luxemburgo está pretendendo com esse time do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro muito mal. O Damião entrou no lugar do Joel ontem. Que isso, o Damião realmente ele já não tem um nível técnico muito bom. O Damião, ele é um homem de finalização, ou seja, faz a jogada, coloca para ele chutar gol, né? Então, quer dizer, o Damião não recebeu uma bola ontem em condições de arrematar a gol. O Damião ficou o tempo todo saltando lá, pulando de cabeça com os backs. Então, enfim, o Cruzeiro, ele não tem aquele jogador que pensa, que para a bola, para dar um toque de arte, para enfiar uma bola para um atacante, deixar o atacante em condições de finalizar o gol, né? E a defesa, o Paulo André não é também hoje a nível de Cruzeiro. Você veja que aquele gol do Avaí, o Paulo André saiu para deixar impedimento e deixou, né, o centroavante em condições, né, de fazer o gol. André Lima. Isso, André Lima. Então o Cruzeiro, o Vanderlei mesmo já está sabendo, ele é um treinador experiente. Ele vai tentar melhorar o Cruzeiro, mas ele já tem. É evidente que ele tem que falar na mídia para os jogadores que ainda tem muita chance, embora ainda tenha um segundo turno. Mas se o Cruzeiro não fizer umas 2 ou 3 contratações ali para melhorar o meio-campo, o Cruzeiro não chega. Ô, Bica, obrigado, viu? Senhor Oswaldo, olho no olho, seja bem-vindo aqui no programa. Como é que o senhor vê esse momento aí dos dois times mineiros? O momento do Atlético e o momento aí do Cruzeiro. Bom, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, boa noite pessoal aqui da bancada, meu amigo aí da técnica, que contribui muito. Mais uma vez, é um prazer estar aqui participando desse programa. Antes de fazer o comentário, eu gostaria de deixar um parabéns aqui especial, por causa que a cidade comemorou aí 147 anos, e é uma cidade que eu aprendi a gostar, tenho muitos motivos de gostar, de amar Piuí de verdade. Então, quero deixar aqui um abraço especial para todas as pessoas, todos os piuienses, todas as pessoas que moram nessa cidade maravilhosa que para mim representa paz, prazer e vida. Bom, em relação à pergunta, Irajá, eu gostaria de fazer um comentário aqui. O Bala fez um comentário muito preciso sobre a postura do Atlético contra o Corinthians. Todo mundo sabia que era um jogo difícil, todo mundo disputando aí a primeira colocação. Nós devemos saber que todo jogo do Campeonato Brasileiro, pontos corridos, deve ser considerado como uma final. Não pode haver vacilo. Então eu entendo que o primeiro tempo foi parte do Corinthians, segundo tempo, como o Bala falou, somente o Atlético jogou, mas o Atlético podemos ver ontem
que ele está pronto, digo no sábado, que ele está pronto para ser o campeão. E como o Bala falou, o melhor jogador do Corinthians foi o Walter, o goleiro corintiano. O resultado justo para mim seria um empate. Em relação ao Cruzeiro, eu continuo vendo o Cruzeiro com instabilidade, conduta em campo. Isso é muito ruim, porque eu fico preocupado assim em a torcida parar de incentivar o time. A torcida de repente pode perder o ânimo. Eu acho que a saída também do Marcelo, um assunto já muito batido, incorrigível, mas deve se lembrar, quando um técnico sai, ele acaba com um planejamento. E esse planejamento que foi feito pelo técnico, vamos dizer assim, de 2 anos atrás, de repente ele é cortado. Vem um outro técnico que não adere àquele planejamento que estava. Ele vai mostrar o seu planejamento, o seu novo esquema, o seu novo estilo de jogo, adaptação de jogador, etc e tal. Eu repito que a posição do Cruzeiro, se ficar aí entre os 8, entre os 10, tá bom demais. Não acho que chegaria os cruzeirenses, me desculpe, mas aqui nós temos um programa que é ao vivo, não tem nada combinado. Nós falamos o que sabemos aqui, então às vezes pode não agradar alguém, desagradar alguém aí, mas entenda. Eu vou fazer uma observação aqui meio delicada e com a permissão de todos assumindo essa colocação. Eu acho que está no momento, já passou da hora, dos torcedores cruzeirenses fazerem um protesto. Dentro de campo ou fora de campo, eu acho que principalmente o torcedor sócio cruzeirense já passou da hora de descobrir o Face, de descobrir o site do Cruzeiro, de descobrir um telefone fixo ou celular e começar a incomodar a diretoria, começar a incomodar o técnico, começar a cobrar do jogador. A situação do Cruzeiro, tinha uma potência como é o Cruzeiro, com o número de torcedores, sócio-torcedores que tem, como nós falamos uns programas atrás, 53 milhões de arrecadação de sócio-torcedores, não pode ficar vendo uma péssima atuação que o Cruzeiro está. Não é time para fazer essa péssima atuação que está se fazendo. Então, dá um alô aqui, que estou do lado do Bica. Alô, Bica, você que representa o Cruzeiro. Alô, doutor Éder, o que dá para se fazer para chegar um som aí, ó? Presta atenção, a torcida tá triste, a torcida tá doente. Tem neguinho que vai na farmácia comprar remédio, tem neguinho que passa mal, vai no hospital. Porque o torcedor fanático que gosta do esporte, ele passa mal numa situação dessa, fica doente até de vergonha. Mas o Cruzeiro tem condições de se reabilitar e chegar. Obrigado, seu Oswaldo. Mas a torcida também vaiou o time aí, né? E ontem vaiou mais uma vez aí o presidente do Cruzeiro, a coisa tá começando a pegar. Bala, daqui a pouquinho, se sobra tempinho aí, se a gente for mais rapidinho, a gente tem que falar dos times mineiros aí que estão na Série B, Série D, que teve o Tupi aí também, tá numa boa colocação, né? Caldense ganhou lá. Caldense ganhou lá também, isso é super importante. Mas o Galo agora com 2 partidas em casa, não é isso? É uma chance aí para fazer o dever de casa. Quais os próximos jogos do Galo? O Galo, ele pega o próximo jogo aqui, já é o Figueirense, né? Isso, e o São Paulo, Bala, isso? Figueirense e São Paulo em casa. Não é isso? Né? Então é o seguinte, aquele detalhe. O Atlético até por ser time que está jogando bem fora, ele até fez resultados fora e está com a gordurinha para queimar. Mas o que tem que acontecer agora é aproveitar e fazer esses 2 resultados em casa. Porque jogo fora, você sabe, o campeonato agora, cada rodada que passa, vai ficando mais mordido, entendeu? Eu até tenho uma maneira de ver o futebol hoje, o seguinte, eu acho que um time igual, por exemplo, fiquei analisando o próprio Cruzeiro ontem, fugindo um pouco do Atlético aqui, analisando a Ponte Preta também, empatar com o Joinville, eu acho que esses times que estão na rabeira, um time igual, empata em casa igual o Cruzeiro, a Ponte Preta também, mesmo jogando lá, empata com o Joinville, que é um time fraquíssimo. Eu acho que um time desse ele não passa perspectiva nenhuma para o torcedor. Chega um determinado ponto que o próprio torcedor desacredita, tanto é que você pegar um aqui, Cruzeiro, um time de massa também, a gente tem que reconhecer isso, levar 13 mil torcedores no Mineirão é dureza. Convenhamos, né? Mas então, voltando ao Atlético, ele tem a obrigação agora de fazer esses resultados em casa, porque
Depois também eu acho que já começa, que pega 1 ou 2 partidas fora logo na sequência. E, por exemplo, é pegar o Figueirense. É jogo de fazer 3 pontos. São Paulo também está caindo nas tabelas. Eu acho que São Paulo também hoje, o São Paulo hoje é um dos times mais tumultuados que tem no Campeonato Brasileiro. São Paulo está sem um treinador sem rumo, que está mais perdido que segue em tiroteio na direção de São Paulo. É um treinador que treina um time hoje. Amanhã chega lá, o presidente manda tirar o jogador, que o jogador está sendo vendido. Pega um time de jogador que era para ser exemplo dentro da equipe, que todo mundo fala em tanto, Fábio Gol, Paulo Henrique Ganso. São os piores exemplos que São Paulo tem dentro do plantel dele, que inclusive não deve ficar lá, mas já devia ter saído antes. Então, quer dizer, um cara igual o Rogério Ceni, o Pato, eles não vão segurar a onda sozinho. E vai cair em cima do treinador. E o cara, na verdade, eu mesmo sendo contra trazer treinador estrangeiro para dirigir... Eu também sou contra. Equipes brasileiras, que a primeira cultura não é a mesma. Ele chegou aqui pensando uma coisa e já viu que é totalmente diferente. Ele já deve estar sentindo isso. E aquele papo das canetinhas, o Joel Santana já fazia com a prancheta há muito tempo. Aquele negócio de prancheta, canetinha pra cá, ele fazia. Tem mais um outro treinador que usava também. Isso aí é coisa que já era modismo por aqui. Mas enfim, contra o São Paulo, acho que até também tem obrigação de ganhar. Então, é uma pena também que ontem, no sábado, o Luan já manifestou uma contusão no joelho, não sei se ele retorna. Mas tá preparando o Dátilo, o Guilherme pode entrar no lugar do Luan. O Guilherme tá aquele atleta também que ele não tá passando uma confiança pro Levi, porque sai, não sai. O Levi até chegou a comentar, né, Bala, que na sexta-feira aí, que ele não sabe o que o Guilherme quer, né? Exatamente, primeiro tem que definir o que ele quer. Ele vai ficar ou não vai ficar, porque aí você escala o atleta, né, de repente o cara já tá pensando nisso aí, quer dizer, a cabeça dele também. É aquele detalhe, não está apta a jogar uma partida, que aí vai que ele está com uma proposta espetacular de um time do exterior, por exemplo, que a tendência é essa. Você acha que ele vai botar o pezinho numa dividida? Não vai mesmo, rapaz. Então é o seguinte, ele tem que definir a vida dele. Ele informa, quando ele está em forma, que é raramente também, ele é um baita jogador, eu acho que ele decola certinho no meio de campo do Atlético. Agora, se não for para definir, que volte o Dátilo, deixa ali igual tá o esquema ali igual estava com o Luan e com o Maxwell, apesar que o Maxwell também já foi embora, mas aí já tem que contar com outras peças, né? Já descarta, já enfia aquele Carlos ali mesmo, ver o que faz. Mas o jogador tem que querer, a primeira coisa, o jogador tem que ter vontade. Então vamos aguardar, ver o que vai acontecer isso aí. A minha preocupação é com o Luan, que eu acho que para sábado, acho que esse jogo é sábado ou domingo, eu não tenho aqui na tabela aqui, eu acho que ele não tem condições de jogo, não. Quem torce no joelho é complicado. É isso aí, Bala. Obrigado. Ô, Bica, continuando o assunto do Cruzeiro, eu queria fazer uma pergunta para você que é treinador, e eu tava vendo aí o time alguns jogos do Cruzeiro. Ô, velho, mas o Leandro Damião é reserva do Joel, é isso mesmo? No seu time também seria assim, ô Bica? No meu time, a princípio, jogaria hoje o que voltou, o Marcos Vinícius. O Vinícius Araújo, me desculpa, né? Para mim seria o centroavante ideal, né? Então, o Leandro Damião, desde a vinda dele pro Santos, no Santos ele já não estava muito, devido a não estar jogando, ele não estava muito em forma. Ele veio pro Cruzeiro no Campeonato Mineiro e ele fez uma bela temporada no Campeonato Mineiro no Cruzeiro, né? Com o Marcelo, quer dizer, o Marcelo já tinha um esquema mais ou menos definido ali, embora o time havia vendido vários jogadores, mas o Marcelo conseguiu ainda dar um padrão mínimo, mas deu um padrão pro Cruzeiro. Ali, depois, ele já não começou a encaixar bem já com a saída do Marcelo e com a chegada do Vanderlei. É aquilo que eu falei, ele não é um jogador de habilidade para sair e fazer uma tabela, a gente fala no futebol 1-2. Ele não consegue fazer essa tabela. Então ele é um jogador mais o quê? Que tem que ter um esquema para ele. Para ele. Ele é um jogador mais ou menos igual o Marcelo Moreno. Por que o Marcelo Moreno fez muitos gols no Cruzeiro? Porque tinha um Everton Ribeiro, tinha um Ricardo Goulart que chegava até... enfim, o Williams jogava muito bem pelos lados, o Cruzeiro fazia jogadas de lado muito rápida, né? E a bola chegava em condições de finalização. Então, se você observar os jogos do Cruzeiro, né, a bola não chega redonda para ele. Enfim, a bola chega para ele disputar a bola com o zagueiro. Então fica quase que impossível você disputar a bola com o zagueiro, né, e ainda arrematar a gol. Né? Ou ele prepara a jogada para um homem que vem de trás para concluir a gol, ou eles têm que preparar uma jogada para eles. Mas é aquilo que eu falei para você, o Cruzeiro, cada jogo
são jogadores diferentes. Me parece que o Joel machucou, já não deve jogar na próxima partida. E como o João estava falando sobre os jogos aí da sequência, a sequência do Cruzeiro é o São Paulo agora, no final de semana no Morumbi, né? Embora o São Paulo tenha uma crise interna que nós estamos sabendo, né? Todos nós está demonstrado, né? Aí mas é o São Paulo, né? E o histórico do São Paulo mostra que ele tem ganho do Cruzeiro frequentemente, né? Então jogar com o São Paulo lá, embora o São Paulo não esteja também atravessando uma fase boa, mas é jogo duro, é jogo difícil. Qualquer time que for jogar com o São Paulo no Morumbi vai ter problemas. E me parece, chefe, que agora, depois desse encontro com o São Paulo, tem o Sport, depois tem o reencontro com o Palmeiras do Marcelo Oliveira, hein? Justamente, então olha para você ver a sequência do Cruzeiro. E outra coisa, hoje se você for olhar para a tabela, o Cruzeiro está mais próximo do grupo de rebaixamento do que do grupo de acesso lá em cima. O Cruzeiro me parece que está na 12ª, com 16 pontos por aí. 17. Pois aí, qual que é o primeiro do G4? 4 pontos. 10 pontos para chegar nos primeiros e 4 pontos para chegar no grupo de rebaixamento. E você me mencionou aí agora, a sequência de jogos do Cruzeiro é duríssima, né? Então o Cruzeiro, o Sport lá, embora eu tenha falado aqui que o Sport está com um belo time, mas ele não vai ter fôlego, estou dizendo isso agora, ele não vai ter fôlego para chegar lá na reta final, porque não tem um elenco, porque voltando um pouquinho, dando uma pincelada nos jogos, o João falou sobre o Atlético, eu queria falar um pouquinho. Nós vamos falar agora, Bica, porque você me chamou a atenção por uma coisa aqui. Eu não sei se foi o João Bala ou o Edinho, quando o seu Oswaldo garantiu que o Sport era um bom time e ia ficar ali, ele deu aquela olhadinha e o Sport tá aí mostrando, perdeu uma partida só, né, Bica? Ele perdeu uma partida, né? Ontem ele voltou a jogar bem contra o São Paulo. Já vista que o segundo gol que o Sport fez, o São Paulo já estava sem 2 jogadores de linha, né? Já tinha sido expulso 2 jogadores do São Paulo, o Fabiano e o Ganso. Na Ilha do Retiro, o Sport vai ser um time muito forte, né? Muito difícil de ser batido. Mas se você analisar ao longo do campeonato, se o Sport perder 3 jogadores-chave ali, então são 3 jogadores ali que praticamente o Sport não terá peças de reposição, né? Então o Sport haja vista com a Ponte Preta, a Ponte Preta já começou, já está lá na fase intermediária. Então o Sport está muito bom porque é início de campeonato, né? Ainda tem mais 4 rodadas agora para terminar, 5 rodadas, né, para terminar agora do primeiro turno e depois as outras 19 do segundo turno. Então é um campeonato muito longo. E um time igual o Sport, que é de intermediário, ele não tem, aquele que a gente sempre fala aqui, ele não tem um elenco, né, ele não tem um plantel qualificado. De qualidade total, né? Que vai ser o contrário do Palmeiras. Eu apontaria que o Palmeiras vai ficar entre os 4. E olha lá se ele não chegar lá na cabeça a ser campeão, porque o Marcelo tem 7. Ele está à frente do Palmeiras, se me fala a memória, 7 partidas. E ele já deu uma cara pro Palmeiras. E o Grêmio tá chegando aí também para brigar, essa vaga do Fluminense aí também é cobiçada aí. Você falou que tá chegando o Palmeiras, tá chegando o Grêmio e tem o Corinthians e o Atlético aí, né, Bico? Esses dois estão lá na ponta, né? E dá uma pinceladinha no jogo do Atlético. São os 2 times de momento hoje que estão representando muito bem, né? No caso, o Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians e o Atlético, né? Mas o Tite foi inteligente nesse jogo do Atlético, porque se a gente pegar os jogos do Atlético, o Atlético ele está com um time muito bem armado, de meio de campo para frente. A defesa do Atlético ela é um pouco vulnerável. E o que o Tite fez? Ele jogou o jogo, baseou o jogo todo do lado direito do Atlético. Por quê? Porque o Marcos Rocha estava vindo de contusão. Ele estava há 2 meses, 2 meses parado. Então, quer dizer, evidentemente que ele ia sentir o ritmo de jogo. O Marcos Rocha praticamente não participou da parte ofensiva do Atlético. Ele ficou mais resguardado na marcação, justamente devido ao preparo físico dele, que ainda não é o ideal para jogar. O Marcos Rocha ele vai atingir um nível ideal para jogar daqui 3, 4 jogos, né? Então o Tite armou muito bem e o contra-ataque do gol do Corinthians foi muito bem armado, né? Foi muito bem puxado pelo Wagner Love, né? E ele rolou a bola muito bem, né? Pro Maicon, né? Isso, então quer dizer, o Atlético ele vai ter problemas até o Marcos Rocha conseguir, a não ser que ele vai voltar lá o lateral
direito novamente lá, que estava jogando o Carlos César. Eu não acredito, eu acho que ele vai dar uma sequência de jogos pro Marcos Rocha para que ele possa desenvolver ali o seu grande futebol. Ô, Bica, obrigado. Senhor Oswaldo, depois desses comentários todos aí, a gente deu uma pincelada nos jogos, eu até queria comentar com o senhor também. Situação difícil o Santos também, né, senhor Oswaldo? Também. Antes de fazer o comentário, eu queria fazer uma observação aqui que é interessante, o presidente da FIFA, o Blatter lá, ele estava dando uma entrevista e o cidadão invadiu em pleno ar, ao vivo, e levou um pacote de dinheiro para ele na mesa, ele abriu um pacote e jogou um monte de nota em cima do Blatter. Ele ficou assustado, é claro, terminou a entrevista ali. Isso acontece às vezes com os programas que é combinado, que nunca vai acontecer da 74, por isso que é muito legal aqui a 74, a gente fazer o programa aqui totalmente liberado, não ter esse problema. E a outra observação é sobre a arbitragem. O futebol brasileiro está capengando já faz um tempinho, e eu não sei o que o presidente aí da Federação da Arbitragem está querendo conseguir. Será que complicar ainda mais? O árbitro brasileiro, de nenhum país, eu acho que deve ter poder como eles estão querendo ter poder, como se estivessem em última instância, como eles não fossem julgados por ninguém, como que eles fossem intocáveis, como se eles fossem perfeitos, não errassem. Quem que julga o árbitro quando eles cometem aquelas barbaridades, pênalti não existente, impedimento mal marcado, essas coisas todas? Então eu acho que o jogador não pode nem olhar feio pro juiz, que ele já leva cartão. Tá difícil a situação de arbitragem no Brasil. Agora, em relação à pergunta, eu queria dar uma pincelada aqui nos times paulistas também, não é? Porque aqui nós falamos dos mineiros do Campeonato Brasileiro. E eu gostaria de dizer que sobre o Corinthians, por exemplo, o Corinthians está demonstrando uma força, estabilidade, raça, e para mim o Corinthians tem o técnico mais inteligente do Brasil nesses últimos anos que eu vi treinar jogadores. E o time também é unido, o time joga para frente, não é um time que joga de lado, é um time com personalidade em relação aos demais. Corinthians ser campeão não é novidade para ninguém, agora tá fácil falar isso. Então é um time de impacto e de pegada, entendeu? O jogador não aceita perder, não há um jogador xingando o outro, todo mundo joga, errou, vai, tenta corrigir. Em relação ao Palmeiras, o Pelé falou que a gente não comentou sobre o Palmeiras, o tempo aqui é limitado, Pelé, não dá para comentar tudo que a gente pensa, que a gente traz para pôr no ar. Mas o Palmeiras com certeza chegará entre os 4. Em relação ao que o meu amigo Bica acabou de falar do esporte, gostaria de dizer que esse problema de reposição, Bica, com a sua permissão, está em todos os times brasileiros. Eu não vejo o Corinthians com excelente banco, não. E eu não vejo o Fluminense com banco nenhum. Agora vem o Ronaldinho lá, que é um outro detalhe que para mim vai mudar. O Fluminense pode ser campeão brasileiro. Por causa do Ronaldinho, não. O Oswaldo, se o técnico escalar Ronaldinho, se ele realmente estiver em forma, e o Oswaldo ser escalado como titular, passando confiança para esses dois jogadores, o Fluminense pode ser campeão brasileiro. Mas também não tem aquele banco. Por quê? 2 anos que o técnico do Sport está, o time é o mesmo. E 2 anos não teve essas contusões, tá certo? Que as competições não seguem o ritmo do Campeonato Brasileiro, não é verdade? Mas eu ainda acredito que vai ser difícil o Sport não chegar entre os 4. Não acredito no Grêmio não, o Internacional já era. O São Paulo está passando por uma crise que agora todo mundo está sabendo, envolveu toda a comissão técnica. Vocês viram? 2 cartões vermelhos para os jogadores e 1 para o técnico, desmoralizou total. Me parece que os jogadores não estão aceitando. Para mim o Ganso e o Luiz Fabiano há 1 ano e meio, 2 anos atrás, já era para a diretoria ter dispensado esses jogadores. Eles não querem jogar mais no São Paulo. O Ganso, para mim, é um jogador medíocre. O Luiz Fabiano é um excelente jogador, mas também já está indo para aquela parte de velho já. O jogo dele é o mesmo. O zagueiro já vai marcar sabendo que ele não tem criatividade na sua partida de bola. Ele fica esperando, sobra, trombando, etc. e tal, e cutucando, irritando o marcador dele. Então, mas eu acho que o nível do Campeonato Brasileiro, eu que alguns programas aí disse que estava fraco, está melhorando, está dando gosto de ver. Em relação ao Fluminense com o Vasco jogou muito, mas parece que houve ali
10 jogos que o Vasco não perde do Fluminense, mas me parece que houve ali um pouco de apadrinhamento para facilitar um sair da zona de rebaixamento. Um jogou muito, o outro não jogou nada, e o outro podia jogar mais. Isto é possível, a gente fica atento, tentando colher, observando as jogadas, observando tudo. Então esses são os meus pontos de vista sobre os times que estão disputando o Brasileiro no momento. Melhorou o nível das disputas, mas eu acho que chega aí, é Atlético Mineiro, os primeiros, os que estão ali entre primeiro, é Atlético, Corinthians e Fluminense. Desses 3 vai sair um campeão, eu espero que seja o Atlético Mineiro. Ô Bala, você falou aí que o Dátulo aí já pode estar apto aí pro próximo jogo, né? Tem a situação aí do Douglas Santos e do Rafael Carioca, parece que tá se definindo aí durante a semana, né? Havia essa pendência com o Spartak Moscou, né? O Spartak da Rússia, mas parece que o caso do Rafael Carioca está resolvido. Há uma pendência ainda na questão ao atleta Douglas Santos. Mas eu acho que isso aí, pelo que o Nepomuceno deu uma declaração da Itatiaia hoje, que eu estava ouvindo, vai ser resolvido por essa semana. Esses 2 atletas não saem do Atlético, não. E já vai ter condições de jogo, sim. E sobre o Dátulo parece que já está em plenas condições também. Ele é um dos caras de confiança do Levi. Mesmo que às vezes a torcida até bate de frente, mas o Dátulo é um de confiança. E engraçado, a gente que gosta aí de rádio, de entrevista, essas coisas, quando a gente vê as entrevistas do Levi, vale a pena as pessoas ouvirem a entrevista, né, Bica? A entrevista do Levi é diferente, já, né, Bola? O que eu admiro no Levi é o seguinte, tem muitos treinadores que tentam justificar um resultado e um monte de predicativos. Pedir jogador. Isso não resolve. É fazer mais ou menos igual ele disse aqui, Ele tem uma frase interessante, ele comentando sobre a derrota lá. Ele disse no final: juntar os cacos, voltar para BH e preparar o time, bola para frente. Então é o seguinte, você tem que ser direto. E você tem que ter consciência do trabalho que você executa dentro de uma equipe de futebol. E ele tem essa consciência. Futebol não precisa se maquiar ele, não. Hoje o torcedor é muito sábio. Não adianta o Vanderlei pegar um microfone e chegar cheio de adjetivos ali, porque isso, porque aquilo, papapá, chega um Tite, chega outro. O que acontece, o próprio torcedor brasileiro hoje, ele mesmo tem uma leitura do que foi o jogo. Hoje a mídia é muito difundida, todo mundo tem acesso à mídia, imprensa, a mídia impressa, televisiva e falada. Então não adianta você passar uma coisa... Tem bobo não, né, Val? Não tem bobo mais, rapaz. Então eu admiro o treinador que fala a língua do torcedor. Ele vai direto. Não deu, por isso e pronto, rapaz. Não tem que justificar nada, não. Qual outra pergunta você me fez? Não, você fica à vontade aí pra falar do Ronaldinho Gaúcho, a festa lá, mas não deu certo, né, Bala? Até discordando do seu Oswaldo um pouquinho, ontem, sabe o que aconteceu aquele jogo Vasco Fluminense? Eu acho que é o seguinte, eles mexeram na ferida do Vasco. Pelo seguinte, o Vasco havia anunciado a contratação do Ronaldinho Gaúcho. Como deu aquele revés, o Fluminense foi adquirir o cara e tratar de apresentar o jogador. Tinha tanta ocasião para apresentar aquele atleta, até num jogo até festivo, para ele estrear. Porque contrata um atleta igual o Ronaldinho Gaúcho e só vai começar a treinar dia 27. A outra que eu acho um absurdo é isso aí. Outra coisa, apresentaram ele logo ontem no clássico tradicionalíssimo igual Fluminense e Vasco. Lá é como se diz, rapaz, você tá dando um tapa na cara da torcida do Vasco, dos atletas do Vasco da Gama. Então acho que lá cresceu o time do Vasco, inflamou a torcida do Vasco, os atletas entraram com outro espírito, porque duas coisas que o Vasco precisava. Primeiro, dar um resultado para a torcida, que eles estão ainda numa situação difícil lá na zona de rebaixamento. Durante a semana houve invasão lá, conversa com o atleta, torcedor querendo agredir atleta na chegada no São Januário. O Eurico Miranda andando até com segurança, ele e o filho dele, tal de Euriquim, que eles queriam pegar eles. Então, resumindo, eles mexeram na ferida. Então o que acontece? O time hoje entrou com outro espírito. Acho que até o Celso Roth deve ter feito durante a pré-eleição, e deve ter usado isso como artifício para exatamente motivar, porque isso aí causa motivação nos atletas. Falou, gente, está acontecendo isso, o time está apresentando atleta aí, está no oba-oba, a impressão que tem que vai ganhar o clássico a qualquer hora e qualquer momento. Não deu outra. E dá pra sair também, né, ô Bala? O Vasco tá com 12, né? E muita gente aí com 16 pontos na frente ali. Dependendo de uma combinação, dá pra sair também. E ele pega o Palmeiras domingo, sábado. Pega o Palmeiras. Vai ser jogo duro, mas só que é lá no Rio. É verdade.
Ô, Bica, esse momento aí do futebol brasileiro aí que a gente tá mostrando aí, eu até comentei aqui, o Santos, né, Bica, pela primeira vez pode aí tá o Santos também com 13 pontos aí, pode estar trazendo aí o Santos, o Vasco, o Curitiba e o Joinville não tem escapatória mais não. Não, o Joinville, né, depois daquela denúncia que fez contra o América, né? Eu acho que agora os ares, né, se voltaram contra ele também. O Joinville tem um time medíocre, né, para não dizer um time ruim, né? O Adilson Batista assumiu o comando lá, acho que tem 4 jogos, se não me falha a memória, mas não faz milagre, né? E eles não têm condições de contratar outros atletas, né? Então tudo leva a crer que o Joinville está fadado a voltar à segunda divisão, enfrentar não o América, porque eu torço pro América subir para a primeira, né? Mas você não me perguntou assistindo o jogo do América, mas é incrível a oportunidade que o América tinha contra o Oeste, que está lá embaixo na zona do rebaixamento, de fazer um belo jogo, de ganhar o jogo, né, para ficar ali junto com o Botafogo. Perdeu uma chance enorme, né, de chegar, né, de se manter. Você viu esse jogo? Vi. Inclusive o América fez um belo gol, né, com o artilheiro lá, me falhou a memória aqui agora, ele tem um nome até meio exótico, por sinal, muito bom jogador, empatou com um golaço. Marcelo Toscano, muito obrigado, Jajá. Então ele fez um golaço, empatou o jogo 1-1, a gente pensa, agora a América vai, quer dizer, o goleiro dá uma falha no segundo gol enorme, depois aquele pênalti que não houve, né, o árbitro resolveu marcar, e o América teve 3 pênaltis a seu favor que não foram marcados, enfim. Então, quer dizer, o América poderia aí, né, ter ganho a partida e ficado na liderança junto com o Botafogo. A gente lamenta, né, porque a gente torce para que os times mineiros se fortaleçam cada vez mais para subir para a Série A, né, no futebol. Com relação aí, eu dando um pitaco aí no que o João falou, o Vasco, para mim, está mais ou menos na mesma situação do Cruzeiro. Ele está montando um time em cima da competição, né? E eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem, embora o jogo seja no Rio, João, porque o Palmeiras hoje ele já está com a equipe mais qualificada e, né, já tem um padrão melhor de jogo. Sem tanta pressão. Isso, sem tanta pressão. E, né, então eu acho que o Vasco leva a melhor, né, o Palmeiras leva a melhor nesse jogo. Com relação ao Santos, que você me perguntou, é a mesma coisa. É que nós estamos cansados de ouvir no futebol brasileiro. São salários atrasados, má gestão, né? Então, quer dizer, agora o Dorival Júnior assumiu a primeira partida que o Dorival Júnior está no comando, né? Então, o Santos, para ele chegar lá, encostar no pelotão da frente, ele vai ter que evoluir muito a sua parte tática, técnica, né? Quer dizer, contratações não vai haver, né? Porque o Santos não tem dinheiro em caixa para fazer essas contratações. Então o Santos também, eu acho que está mais ou menos na mesma linha do Cruzeiro. Ele vai ter que lutar muito para ficar ali na região intermediária ali. E o Sr. Oswaldo, que entende muito de futebol aí, vive o dia a dia do futebol. O André tá vivendo um momento mágico lá no esporte também, né, ô Bica? Existe isso na vida do jogador de futebol, Bica? Existe muito, já. Depende muito da motivação do atleta, depende muito da oportunidade que ele está tendo, depende dos companheiros, né? Porque o Atlético, quando o André estava aqui, ele estava evidentemente desmotivado, despreparado para jogar, né? E o que acontecia? Ele era simplesmente mais um aqui no Atlético, né? E agora lá não, lá o que está acontecendo no esporte? Eles preparam a jogada, né? Eles preparam a jogada para quê? Para que o André conclua gol, o André finaliza o gol. O ponto final da jogada do esporte, se você observar, onde que é? Em cima do André. Eles estão jogando com o Marlon, né, aberto pelo lado esquerdo, e o Elber entrou ontem para puxar, né, os contra-ataques de velocidade. O Elber que talvez estaria fazendo falta aqui no Cruzeiro, né, com Bica? certeza, já ontem eu estava vendo o jogo, e por sinal um belo jogo do São Paulo Esporte. Os 2 jogadores, para mim, que jogaram muito bem no esporte, justamente o Marlon e o Elber. São 2 jogadores que hoje, nesse time do Cruzeiro, seriam titulares tranquilamente. Dispensaram ele, quer dizer, foi embora pro Fluminense praticamente de graça, o Marlon, né? Quer dizer, e o Elber da mesma forma. O Elber, ele, se você se recorda do Cruzeiro, ele teve uma fase, né, muito boa. Aí ele teve a infelicidade de se contundir. Então, o Marcelo tirou ele do time. Quando ele levou um tempo muito grande para se recuperar, quando ele se recuperou, quer dizer, o time do Cruzeiro já estava encaixado. Então, evidentemente, que ele teria que esperar uma nova oportunidade.
como está acontecendo com o Alisson. O Alisson do Cruzeiro é um bom jogador, né? Faz muito bem aquela jogada de lado do campo, muito rápido, muito inteligente, mas não consegue jogar, sempre contundido, sempre, né, tentando readquirir a sua melhor forma, né? Então o Cruzeiro não pode ficar esperando que o Alisson vai resolver, né, a situação do Cruzeiro lá no ataque. Então o Cruzeiro tem que arrumar outra forma, né? E no meu entendimento, essa fórmula passa por um grande armador no meio de campo, né? Porque nós já falamos em programas anteriores, está constatado, o problema do Cruzeiro não era problema do treinador. O problema do Cruzeiro é um problema técnico, que o Gilvan, que é o presidente do Cruzeiro, né, foi se meter aonde que não devia, a ser diretor de futebol, contratou errado, essa é a realidade. Ele contratou, se vocês se lembram, no início do ano, ele contratou 4 laterais esquerdos, contratou 4 zagueiros, inclusive o Glória ainda nem estreou. Fez um grande campeonato no Avaí, mas esse ano aqui no Cruzeiro não teve nenhuma oportunidade, né? Então foram contratações equivocadas, né? E que não deram resultado. E me parece que ele deu uma entrevista na sexta-feira lá que não tem dinheiro, né, Bica? E aí a gente já fica meio que suspeito, porque dinheiro tem que haver, porque a venda de 5, 6 jogadores do Cruzeiro, né, vendeu muito bem vendido. Então o Cruzeiro tem que se explicar melhor, então, com relação a essa parte financeira. Ele falou que esse é o custo de ter montado um time para ser bicampeão 2 vezes, que aí existe um ano que paga a conta, que isso aconteceu com várias equipes. Mas já pensou se o Barcelona tiver que agir nessa linha? E ele disse também, Bica, você até entende isso, que era muito jogador, o jogador era muito fatiado, né, Bica? Mas se você tem vários, se o jogador, o atleta tem vários empresários, mas o preço que ele vê é fixo. Se você vai pagar 1 milhão para o jogador, você vai pagar 1 milhão. E o jogador que se entenda com os empresários deles para lá. Né? Na minha opinião, eu acho que foi contratações erradas, contratações equivocadas. Por isso que o Marcelo de Oliveira já o presidente do Cruzeiro com o Marcelo, no final, já não estavam se entendendo. Por isso que houve a demissão do Marcelo. Eu acho que vocês vão pagar uns 800 pro Júlio Batista e o Júlio Batista fica, né, Bala? Só, Oswaldo, o que o senhor acha aí disso tudo? Nossa, gente do céu, mas quando a gente começa esse programa, ele voa, hein? É verdade, eu acho o seguinte, o problema do excesso de contratações, 4 laterais e 4 zagueiros, me parece que houve equívoco na hora da contratação, pensando numa competição. É possível que essas contratações, já o Cruzeiro estava de salto alto, pensando que ia fazer a semi e a final da Libertadores. Isto é possível deduzir. Em relação ao Vasco, o problema do Andrezinho e Ronaldo, o Eurico Miranda era para contratar os 2. Aí perguntaram assim, escute agora, senhor Eurico Miranda, antes do jogo de ontem. E agora, senhor Eurico Miranda, o senhor não contratou o Ronaldo e contratou o Ronaldinho? E o Ronaldinho, e ele falou assim, não, o problema do Ronaldinho, ele que teria que ter prazer de jogar com o Andrezinho. Aí eu concordo quando o Bala falou que tocou um pouco aí de gasolina na fogueira, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Agora, em relação ao Santos, eu gostaria de fazer uma observação. Cada um tem uma visão no esporte. E eu procuro ir lá no fundão, sabe? Eu acho que o problema do Pelé, que o Pelé será imortal para o Santos, tem a ver. O Pelé passa de ontem para hoje por mais uma cirurgia. Um outro tipo de cirurgia. Então eu acho que isso daí tem a ver, sim. Fora os 2 meses de salário atrasado, que aquele atacante que discutiu com o Prates ontem, coisa feia demais, que o Prates falou que se visse que era ele, teria feito coisa horrível, pior do que ele imaginou. Eu acho que tem a ver a doença, o quase morrer do Pelé em relação ao Santos. Imagina um parente, um amigo seu que você considera pra caramba e ver ele numa situação difícil, não tem como você não sofrer junto, não tem como não passar para você. Então é um assunto que ninguém está comentando, mas eu pude captar isso nesse final de semana. É possível que o perrengue do Santos, maneira de falar, está sendo um reflexo também, pode ser aí uns 20%, 30% da condição de saúde do Pelé. Isso me deixa muito feliz, Oswaldo, porque hoje é dia do amigo, aí eu volto até a acreditar no ser humano depois dessa. Não, é verdade, não tem como não ser. Então, essas são as minhas colocações em relação a esse tititi aí do Ronaldo e do Andrezinho, que
que o Bica falou tal, pá. Mas o Andrezinho, eu gosto do jogador, do tipo de jogador. Ele perde a bola, quando a gente treina o pessoal, ele fala, ó, quando você perder a bola, o primeiro marcador para quem você perdeu é você. Você que tem que tentar. Quando você estiver se aproximando na posição do outro seu colega, você para e recua. Mas o primeiro marcador, quando perde a bola, é quem perde. E o Andrezinho vai atrás. O Andrezinho joga com cabeça erguida, gente. O jogador não é inteligente, tem que ser malandro. Tem que ser malicioso, maldoso. O Andrezinho é bom de bola. Ô, seu Oswaldo, muito obrigado. Acabou o nosso tempo. Deixa o seu Oswaldo despedir, João, que nosso tempinho já... Joseli tá preparando ali a máquina. Seu Oswaldo, muito obrigado aí. Até o próximo programa. Obrigado, sou eu. Tenho o maior prazer, cara, de vir aqui. É verdade, o ouvinte saiba disso, todos os daqui da 104, que eu tenho o maior prazer de participar desse programa, dessa emissora espetacular. Eu gostaria de mandar um abraço para minhas filhas que tá na escuta do programa. Alô! Como é que chama essas meninas? Camila, corintiana, sem enjoada, filha. Para! E a Thaís e a Eliandra são atleticanas. Difícil coordenar a parada lá. Todo mundo preto e branco lá, É verdade, cara, mas não tem colorido. Eu mando um abraço pra minha esposa também, a Vânia, e todos os piuenses que gostam do esporte que estão na audiência. Esse programa E qual que é o legal. time do senhor? Pois é, mas oportunamente a gente divulga. Um abraço, boa noite pra todos. Obrigado, viu, seu Oswaldo? Até o próximo programa. Um abraço pra família toda lá do seu Oswaldo lá. Bica, muito obrigado aí e até o próximo programa. Obrigado, Irajá. E Como é que tá nosso time lá no campeonato? Ainda dá pra nós falarmos, ué. graças a Deus, tá muito bem, né? Conseguimos uma vitória no domingo passado. Agora já alcançamos a semifinal, né? Agora vamos ficar domingo próximo de folga. Vamos procurar marcar um amistoso para que a gente possa preparar a equipe para começar no dia 1º de agosto, que dá no sábado, a disputa das semifinais. Estamos muito esperançosos, né? Com relação a passarmos para a final dessa vez, né? Já que no campeonato passado ficamos na semifinal, né? Então, gostaria de passar nessa notícia aos ouvintes, né? Aqui, da rádio e de um modo especial, né? A torcida do Bela Vista. Agradecer mais uma vez os atletas que estão comparecendo, estão entendendo a nossa mensagem e a responsabilidade de cada vez mais elevarmos o nome, né, do Bela Vista Esporte Clube. Gostaria também de agradecer ao presidente. O grupo do Bela Vista, quantos atletas que contam lá, meu Bico? Nós estamos com 22 atletas, né? Passamos um período de 3 jogos difíceis, estávamos com 6 atletas contundidos e tínhamos 3 atletas que por compromissos particulares não pôde ir. Então nós passamos um pouquinho uma fase difícil, mas soubemos contornar, né? E nos classificamos. Agora, se Deus quiser, a partir do dia 1º de agosto estaremos com a equipe mais completa, mais coesa e esperançosos, né, de elevar, né, cada vez mais esse clube Bela Vista, que a torcida lá do Bela Vista ama e ama de coração. Quais são as cores lá do Bela Vista, Bica? É vermelho, né, branco, preto, sim. né? Então porque eu lembrei quase as cores do Joinville, né? É um arco-íris ali, né? Então, estamos aí, vamos, igual eu disse, repito, vamos tentar fazer um amistoso agora no domingo e, se Deus quiser, já preparando para enfrentar a primeira partida da semifinal. E também gostaria, assim, porque o Leandro veio aqui do clube no início, né, do mês, se me fala a memória, dizendo que os meninos sub-17 estariam disputando um campeonato aí, né, regional, né, aqui no Centro-Oeste. Então gostaríamos que ele, se pudesse voltar aqui para nos dizer, né, já como está o andamento, se eles estão bem na tabela, se eles classificaram, enfim, passar um pouco de informação do nosso esporte local, que merece também ser divulgado aqui na região. É isso mesmo. Bala, muito obrigado aí pela presença, até o próximo programa aí, ótima semana. Já, ótima semana a todos os ouvintes da 104, ao Bica, ao Sr. Oswaldo, Joselito Catan, a você também. Na oportunidade, gostaria de deixar aqui os parabéns a todos aqueles que fizeram e aqueles que fazem a história da nossa cidade, Carim, isso pelo transcurso do seu aniversário. Deixar aqui meu abraço também a Ailton Alvarinda, meu parceiro lá em País, está na escuta, tá? Um abraço, Ailton. A toda a equipe funcionária da Auto PSDL, pessoal, todo mundo escuta a gente na segunda-feira, elogia o programa, parabeniza a gente pela resenha esportiva. Ao Donaldo Ulisses, estive com o elogio, estava feliz com a vitória do Vasco da Gama. E aos meus parceiros lá em casa, a minha querida família lá, a Sandra, o Heitor,
e o Henrique Gabriel. Um abraço a todos. Valeu, Joselito Catan, obrigado, até o próximo programa. Valeu. É isso aí, Ira. Aí foi resenha esportiva no comando aí do Irajá Felipe, né? Sucesso aí às segundas-feiras, tá bom? Já volto aí rapidinho com a programação normal e daqui a pouquinho tem as 7 melhores de hoje. Resenha Esportiva 104 FM. Aqui é mais legal. 104 FM. Mais música, mais promoção, mais diversão, mais informação, mais interação. 104, a rádio mais legal. Mais legal, a mais legal, a música volta mais rápido. Para você que procura um tratamento ortodôntico mais eficiente, rápido e econômico, agende uma consulta sem compromisso e faça uma avaliação